Olá! Quem passou aqui na redação hoje do Expositor Cristão é a Bispa Ideide de Brito Torres, presidente da 8ª Região Eclesiástica. E a Bispa vai conversar com a gente, saber um pouco do andamento lá na 8ª Região Eclesiástica, ela que assumiu a região este ano. Olá, Bispa, bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bispa, nós estamos aqui no Encontro Nacional de Pastoras e Pastoras em Aracruz. Eu queria que a senhora contasse, aproveitando a ocasião, como que foi o acolhimento da senhora lá na 8ª Região Eclesiástica, como que está o andamento das coisas por lá. Amém. Bom, a gente está muito animado com esse momento lá na região. Graças a Deus o acolhimento foi assim, excepcional. Eu acho que todos os pastores, pastoras, os missionários, evangelistas, enfim, o corpo pastoral nos acolheu muito bem. As igrejas também, né? A gente tem ido às igrejas locais e graças a Deus a recepção tem sido sempre muito boa, o pessoal está muito animado. E muito trabalho lá, Bispo, muitos projetos missionários. Ih, trabalho sempre tem, né? Trabalho a gente nunca escapa dele. E eu acho que o princípio, né? Então assim, a gente tem uma tarefa administrativa muito intensa, troca de CNPJ das igrejas, questões de documentação, que é toda uma tarefa muito intensa que a gente tem. É um ponto, né? E o outro é pensar a região, o desenvolvimento da região. Então eu brinco com os meus pastores que eu fiz um projeto de 5 anos, que é o tempo do meu mandato, né? E tenho falado com os pastores e pastoras isso. E o primeiro ano é um ano mesmo de diagnóstico. Então eu tenho visitado as igrejas, visitado os distritos, conhecido, e a partir daí a gente tem trabalhado algumas frentes já, para o ano que vem a gente já dar uns primeiros passos na direção de ir consolidando essa região nova, né? Bispo, nós acompanhamos agora a homenagem, né, que teve na Câmara dos Deputados no dia 8 de junho, e isso foi uma das pessoas que discursou lá. Esse reconhecimento, né, essa sessão solene para a Igreja Metodista, ela é importante para a região também? Eu acho que hoje a gente precisa ter um trabalho de tornar visível, né, aquilo que a gente tem feito. Então até a repórter também na Câmara me perguntou sobre isso, eu disse para ela, às vezes a gente vai trabalhando e a gente nunca para ver os frutos daquilo que a gente fez. E essa sessão solene para nós é também um momento de parar e olhar a nossa história e dizer, gente, nós fizemos muita coisa, nós precisamos reconhecer isso em nós mesmos, dar valor a essa história e também mostrar isso, né, para o povo brasileiro como uma igreja que quer ser relevante no seu tempo, né? A 8ª região é uma região muito nova ainda, né? Você foi eleita a primeira bispa da região, acho que isso também marcou a segunda mulher eleita bispa na Igreja Metodista, marca na história da igreja, mas marca também na história da região. Dos projetos, dos avanços dos missionários na região, a família em si já se adaptou a Brasília, né? Então, Brasília é um processo de adaptação muito intenso, porque ela tem uma cultura própria, um jeito muito próprio da cidade, e a gente é mineiro de interior, né? Então a Brasília é muito grande, né? Acostumar-se à espacialidade foi uma primeira adaptação, e também as questões de clima, que são assim bastante diferentes, mas assim, Deus deu a gente muita graça, né? A gente tem amado aquele lugar, tem amado as pessoas, tem amado a cidade em si. Acho que dá uma responsabilidade muito grande também de estar orando pelas autoridades, já que agora a gente também está muito próximo delas, né, no dia a dia, na vivência. E a região ela é muito mais também do que Brasília, então em outros espaços a gente identifica muito do que é ser brasileiro, a gente acaba ficando em casa em todo lugar que a gente vai, né? Graças a Deus eu tenho me sentido bem em casa lá. Em muitas viagens, Bispo, conhecido as igrejas, porque está no processo de conhecimento ainda, né? Muitas viagens, né? Eu brinco esses poucos meses, só de carro já rodei 15 mil quilômetros. Então tem sido intensa a coisa, porque as distâncias, né, são bastante grandes lá, tem sido uma bênção. E tem mais uma coisa, Bispo, a questão, por exemplo, quando a gente está falando de Brasília, né, que é um contexto político, um contexto, né, de onde estão nossas autoridades do país, mas a igreja ela tem esse lado, por exemplo, onde ela tenta entrar na política no sentido assim de alcançar as autoridades. Então, eu acho que a Igreja Metodista ela sempre foi muito tímida nisso, e entendo, porque também é um pouco o espírito no qual a gente é formado, do receio de estar associada a valores que a igreja não colabora, e aí muitas não gostam, não é o valor da igreja. Então, às vezes, por esse receio, digamos, da contaminação, a gente se manteve muito afastada de certas discussões. Mas eu vejo, por exemplo, que todos esses últimos posicionamentos do Colégio Episcopal, todos os posicionamentos de muitos membros da igreja,
nas suas atitudes cotidianas, as discussões nossas de internet, mesmo que elas fiquem meio intensas às vezes, mas elas mostram um desejo nosso de buscar assim, qual é o lugar da igreja. Eu acho que a gente está construindo esse lugar, que a gente ainda não sabe exatamente o que a gente, como a gente vai se posicionar, mas a gente está buscando se posicionar. Então eu acredito que isso vai ser um processo de maturidade para a Igreja Metodista também. Sem contar que a gente já tem a herança, né, tão esquecida, de que a Igreja Metodista foi a primeira a eleger um deputado evangélico, que foi Guaraci Silveira. Então eu acho que resgatar essa história vai ser importante para nós também nesse momento, né, em que os valores estão tão confusos na sociedade, e se a gente vive o Evangelho, a gente tem que tentar vivê-lo em todos os lugares e influenciar as pessoas de todas as maneiras possíveis. Bacana, Bispo. A sede da 8ª Região Eclesiástica, ela está instalada aonde especificamente? Então, a nossa sede fica... a gente tem a Igreja 906, que é uma igreja de referência na região, e nós ali fizemos um projeto de incorporação há alguns anos, onde algumas kitnets foram construídas num prédio lá, e algumas delas são comerciais. Então, a nossa sede é bem pequetitinha ainda, né, dos pequenos começos, mas muito aconchegante, muito boa, lá na 906 Norte. Então, 906 Norte. Quem estiver em Brasília e quiser nos visitar, nós estaremos lá. Ótimo, Bispo. E já que nós estamos no Encontro Nacional de Pastores, Bispo, para a gente finalizar a nossa conversa, qual a importância de um encontro ministerial dessa magnitude para a Igreja Metodista, para os líderes, pastores e pastoras metodistas? Eu acho que é uma oportunidade de encontro que é sempre muito boa, porque o país é um continente. Muitas vezes os pastores, mesmo dentro das suas próprias regiões, às vezes não se encontram, porque as regiões também são grandes, né? Então é uma oportunidade de encontro. Eu acho que é uma oportunidade também de alinhamento, porque aí a gente vem e faz uma conferência, checa o que nós estamos vivendo nas nossas igrejas, nossas propostas, nossos dilemas, nossas dificuldades, né? E eu acho que é uma coisa também importante para o relacionamento. Quando a gente fala em discipulado, a gente fala tanto em relacionamento, e às vezes nós mesmos, como corpo pastoral, temos investido pouco no relacionamento entre nós. Então é uma oportunidade de rever os amigos, de saber como a vida está, né, de encontrar as colegas. Então essas coisas todas são bênção e acho que redundam em um estado de ânimo. E quando o pastor e pastora volta para a sua região, ele volta também animado, né, pelas perspectivas de cada encontro desse. Ok, a gente agradece a Bispo Ideide mais uma vez por nos atender, né, passar aqui na redação do Expositor Cristão. Deus abençoe seu ministério no Brasil. Muito obrigada. Deus abençoe toda a igreja.